Aí o Mexa-se está no ar. Estamos aqui nesse espaço lindo, sabe onde? Colégio Unifev. E a proposta de hoje é: como que os professores de educação física estão trabalhando frente à pandemia, frente às aulas remotas? Quem vai estar conversando comigo nesse momento é o professor Antônio e o professor Walter, mais conhecidos como Tio Toninho e Tio Walter. Eles vão estar explicando um pouquinho como são as aulas, como eles desenvolvem essas atividades no Fundi 1. Então seriam aquelas primeiras séries iniciais, primeiro, segundo e terceiro ano. Professores, chegou a pandemia, tudo parou. Como que foi para vocês, né? Tá passando para crianças aí de 7, 6, 7, 8 aninhos, né? Um conteúdo mais prático e está passando para essas crianças em casa, porque as aulas, como que as aulas acontecem? Como que foi esse desafio para vocês? Bom, primeiramente nós encaramos isso como um grande desafio, porque foi uma novidade não só para nossas crianças, mas foi uma novidade também para nós, professores, no sentido de transmitir esses conteúdos. Como você bem disse, são conteúdos práticos, que são importantes, são interessantes para as crianças. É uma fase que eles gostam muito de estar na educação física, gostam muito de brincar. Então, o maior desafio nesse princípio foi tentar adaptar o nosso meio, a nossa forma de dar aula, nossa forma de nos posicionar e a nossa forma, na verdade, de nos comunicar nesse momento. E você, tio Toninho, as crianças ainda menores, mais difícil prender atenção ou até foi bacana? Quando o Walter foi muito feliz em falar, né, que foi uma surpresa para todo mundo, um desafio para todo mundo e não fugiu da minha realidade, né? Eu procurei focar bastante também em cima do ambiente que as crianças viviam, entendeu? Eu tive que conhecer a casa onde eles iam fazer aula através dos vídeos. Eu perguntava que espaço que eles tinham ali para a gente trabalhar e aí, em cima disso daí a gente foi elaborando as aulas e a criançada gostou muito das atividades. As aulas, elas são gravadas ou elas são online? Como que vocês desenvolvem? A princípio, nós trabalhamos com aulas gravadas no início da pandemia. Ao longo das semanas onde continuou-se a pandemia, nós nos preparamos para que começássemos as aulas nas séries iniciais também de forma remota, em tempo real. Então, as aulas, ao mesmo tempo que a gente ministrava as aulas em tempo real, elas também eram gravadas e aqueles alunos que não conseguiam acessar a internet em tempo real tinham a oportunidade de assistir a aula. E alguns que também assistiam a aula em tempo real também assistiram a aula também no segundo momento para repetir as atividades e fazer algumas brincadeiras que eram ministradas por nós. Eu tive esse feedback de algumas mães, porque algumas crianças gostaram das atividades e ao longo do fim de semana, inclusive, eles acabam repetindo as atividades aí com os amigos e irmãos aí mais velhos aí que estavam em casa. E como são, né, essas atividades mais para essas crianças menores? A interação com os pais, acredito eu que foi fundamental. Sim, a gente foi até surpresa que as crianças que estavam vendo a aula ao vivo, a aula pela plataforma, mandava vídeo depois pra gente que estavam fazendo à noite com os pais, com os avós, porque tem muitos que ficam com os avós. Os avós, nas minhas aulas principalmente, participam bastante das aulas, as aulas de alongamento, as aulas que a gente constrói bastante o objeto que a gente vai usar, os pais, os avós estão sempre participando. E sem dúvida, acho isso extremamente enriquecedor para a família, né? Acho que é um momento que a gente ficou mais próximo, né? Os pais um pouco mais em casa, essa proximidade por permanecer mais dentro de casa, né? Então isso, sem dúvida, acredito eu que estreitou os laços familiares, né? E assim, as atividades mais procuradas tiveram algumas atividades que vocês... tio, dá aquela atividade, o que vocês... Inclusive, nós vamos mostrar algumas atividades hoje. Foram atividades que nós realizamos com mais frequência ao longo desses meses, né, de pandemia, e foram atividades que eu até repeti algumas vezes com algumas adaptações, sempre propondo desafio, porque nessa faixa etária eles gostam do desafio, gostam de competir,
E a princípio, quando nós comentamos o desafio, né? Nós saímos de uma estrutura grandiosa que é do Colégio Unifev, né? Nós temos uma infinidade de espaços e materiais que são colocados à disposição do professor e dos alunos, e do dia para a noite a gente teve que nos adaptar e fazer tudo isso em casa, com o material que a gente tem em casa, tá? Então a gente tentou se desdobrar ao máximo aí para garantir a qualidade que essas aulas sempre tiveram, né? A tradição que o colégio tem, sem perder essa conexão com o nosso aluno. Então nós conseguimos manter, acredito eu, a conexão do aluno com a educação física escolar, com a nossa educação física, mas também nos pais, como você colocou, a gente percebeu os pais participando das aulas com os alunos, com os filhos, então isso permitiu que as famílias talvez se unissem um pouco mais nessas práticas, o que eu acho que foi muito proveitoso e, sem dúvida alguma, foi essencial para o sucesso dessas aulas. Excelente. Então agora a proposta é algumas atividades para as crianças que estão em casa possam vir a fazer, né? Partindo aí dessa ideia que vocês trouxeram pra gente hoje, é isso mesmo, né? Isso aí. Então vamos lá. E agora o tio Walter, então, vai estar passando as atividades que você vai propor pra molecada que tá em casa. Walter, por que dessas atividades? Bom, são atividades que visam equilíbrio, coordenação motora, manipulação de objetos, porque é uma fase que as crianças o tempo todo estão trabalhando, estão iniciando a alfabetização, na verdade, e são atividades que ajudam muito, né, no toque. Então a gente trabalha muito, não só na pintura, mas também na educação física. A gente tem algumas atividades e materiais em casa, inclusive, que a gente consegue utilizar para desempenhar as atividades, tá? Que materiais são necessários para as atividades? Nessa aula nós temos material, a bola de meia, tá? Uma bola de meia comum, tá? Eu vou até mostrar como a gente faz a bola de meia, muitas pessoas às vezes não fazem. Isso é um meião, poderia ser com uma meia menor também. Pode ser uma meia menor, eu vou mostrar 2 tamanhos de bola pra gente trabalhar aqui hoje, tá? Então nós temos um meião, então você tem 2 meias, que elas estão juntas, né? Você, no caso aqui a gente vai enrolar ela, tá? Você vai usar para atividade e depois você pode voltar a usar a meia, não vai estar... Não vai estragar a meia, né? Dá para aproveitar em muitas atividades aí. Então aqui agora eu faço esse nó, né? Eu simplesmente viro do avesso aqui e tenho a meia. No caso aqui, pode ser meias de qualquer tamanho, né? Que nós temos uma diferença bem grande de tamanho. Quanto maior o meião, a bola, mais fácil é a atividade. Então, algumas atividades a gente inicia sempre com a bola maior, porque facilita a manipulação. Então a primeira atividade, a criança ela vai conhecer a bola, o material, que é muito importante. Então a gente pressiona a bola para sentir a textura da bola, tá? E a primeira atividade, eu simplesmente vou ensinar a criança a conhecer o peso da bola. Então o que eu faço? Vou tentar trocar de mão. Então é uma atividade que aparentemente é simples, mas para uma criança de 5, 6, 7 anos pode ser um desafio. E com isso, o primeiro desafio é, quanto mais rápido ele consegue manipular a bola, trocar de mão, né? E com isso eu vou aumentando a distância, aumentando a velocidade dessa troca, certo? E introduzindo outras variações, como por exemplo essa variação de colocar a bola para o alto, né? Pegando ela, né, em movimento sem deixar ela cair. Então essa é a primeira variação. Uma terceira variação, uma próxima variação que a gente consegue utilizar é manipulando a bola, né, utilizando os membros inferiores, utilizando a perna. Então com isso, você além da manipulação da bola, começa a trabalhar um pouquinho de lateralidade e equilíbrio. E mais uma variação que ainda pode deixar essa atividade um pouco mais difícil é você se deslocando para o lado, certo? Deslocamentos frontais e também para trás. Então são algumas ideias do que eu posso desenvolver. Cada atividade dessa a gente faz em torno de 1 minuto, 2 minutos de execução, até a criança automatizar o movimento. A partir do momento que você consegue automatizar o movimento, eu posso introduzir um fator de dificuldade. O primeiro fator que vai gerar uma dificuldade, tamanho da bola. A bola ficando um pouco menor, já se torna um pouco mais difícil para segurar, para equilibrar, e quando eu jogo para cima, eu acabo deixando um pouco mais difícil. Então aqui eu tenho uma variação, né, desse exercício, e com uma simples bola de meia, eu consigo fazer várias atividades, várias adaptações, tentando trabalhar essa questão da manipulação, que é muito importante, tá? Para o equilíbrio, que é muito bacana também, nós podemos usar ou copo descartável,
que seja um copo de plástico, né, ou de alumínio que não quebre, não possa oferecer nenhum tipo de risco. Então a parte que é vazada, a parte que é aberta do copo, a criança vai encaixar na cabeça e o primeiro desafio é ela tentar equilibrar esse copo na cabeça, tá? A gente é adulto, a gente consegue fazer, mas já é um pouco difícil. Eu ainda consigo equilibrar ainda conversando, mesmo conversando ou cantando, utilizando atividade, já é bem difícil. O primeiro desafio com o copo, eu vou fazer deslocamentos para frente, tá? E deslocamentos para trás, sem deixar o copo cair. Posso fazer deslocamentos laterais também, 1 ou 2 passos para cada lado, de forma que a criança se obrigue a se concentrar no movimento e assim manter o equilíbrio. E para fechar essa atividade, esse desafio que eu propus para eles na aula anterior, era unindo a bola e o copo, onde eu consigo fazer a manipulação do objeto, ao mesmo tempo fazendo os deslocamentos e equilibrando o copo sobre a minha cabeça. Então são essas algumas ideias de atividades que podem ser feitas em casa, pode ser feito por crianças que estão nas fases iniciais do ensino fundamental 1 e que, sem dúvida alguma, será algo bastante desafiador. Não só para a criança estar executando, mas para todo mundo que está em casa, os pais, os primos, os irmãos que estão frequentando a casa aí, de participarem junto, tá? Eu tive a felicidade de ver muitas crianças participando junto com os pais, tá? Dos pais também estarem fazendo atividade junto, o que torna a atividade muito mais divertida e, sem dúvida alguma, serve de incentivo para as crianças que aí estão. E agora quem vai propor as atividades é o tio Toninho. Tio Toninho, fiquei sabendo que teve uma atividade que as crianças amaram, é isso mesmo? É isso aí, a gente propôs a gincana virtual para eles, né? Essa gincana, a gente trabalhou muito o deslocamento dentro da residência. Essa gincana funcionava desse jeito, a gente passou os objetos para os pais durante a semana que antecedeu as aulas, os pais separaram mais ou menos os objetos, as crianças ficavam na frente do computador, do tablet, o tio falava quem tem em casa e falava o objeto, eles saíam de frente do computador, iam lá, procuravam dentro de casa e traziam. Então era ponto para as meninas, ponto para os meninos. E foi muito legal que todo final do mês eu tenho que dar a gincana virtual para eles, porque eles pedem todo final do mês, eles falam, última aula do mês é a gincana virtual, professor. E eles são bem competitivos, então isso, competir entre meninos e meninas... Foi perfeito, né? A gente até procurava falar os objetos mais fáceis para ver se no finalzinho dava até empate para não ter confusão. Não, bacana. E qual que vai ser a proposta de hoje, tio Toninho? Bom, hoje eu vou fazer a proposta da bola de papelão. Quando começou a pandemia, Cássia, eu procurei propor as atividades com coisas que tivesse dentro de casa. A gente olhava e falava, garrafa PET, dá para fazer um boliche com garrafa PET. A gente vai pegar uma caixa de sapato, vai fazer um futebol com bola de meia, o gol é dentro da caixa de sapato. Então eles gostaram bastante. Então a gente vai usar um jornal, tá? Bastante folha de jornal. Eu deixo bem claro também, Cássio, que eu pedi para os pais deixarem pelo menos um dia o jornal no sol, para a gente não ter que correr risco de qualquer tipo de contaminação, bacana. Então a gente pega o jornal, tá? A gente pega a folha inteira, a gente vai fazer a base da bola. A base da bolinha, ela tem que ser mais durinha, para a bola ficar dura mesmo, entendeu? Então a gente vai... O que eu estou trabalhando aqui? Coordenação motora. Estou trabalhando para eles a importância de construir o seu próprio brinquedo, certo? Vamos lá. E no final também o deslocamento, a pontaria, essas coisas todas. E vamos fazendo. Então várias folhas de jornais que já estão lá para serem jogadas no lixo. Exatamente. Isso. E dependendo do tamanho que você quer a bola, você vai... Eu estou com mais uma folha aqui e vou fazer essa bola, construir essa bola. Construir a bola, eu vou usar a fita adesiva. Pego a fita adesiva, certo? Começo na ponta dela aqui, onde sobrou o jornal. Vou fazendo a bola ficar durinha com a fita. Vai gastar um pouquinho de fita do papai e da mamãe, mas o engraçado é que eles fizeram a aula comigo durante o dia e à noite mandaram o vídeo que os pais estavam jogando basquete com os filhos com a bola de jornal. Por mais que tenha outro tipo de bola lá, tem que experimentar, bacana. Aí a gente corta, certo? Pega o outro lado aqui e vai fazendo a bola, vai
E essa bola pode ser usada para várias atividades, né? Você vai dar um exemplo aqui, mas basta criatividade. Que brinca de bola queimada, de alerta, de tudo. Super simples, tranquilo. Tranquilo, certo? Aí está a bola. Vocês podem ver que ela ficou com uma aderência muito boa, certo? A gente procura pedir para quando pegar um baldinho na casa, chegar aqui e atividade. Primeiro, um passo para trás, acerta no cesto. Ah, ficou fácil. 2 passos, acerta no cesto. E assim por diante. 3 Pode ser um balde, uma bacia. Uma caixa de sapato, uma bacia, qualquer coisa. E vai. Em duplas, jogando um pro outro, conta até 3 e joga no balde, de costas, e assim vai. Então essas são as atividades aí que a gente propôs para as crianças aí. E o programa de hoje está terminando. Gostaria de agradecer então ao tio Toninho, ao tio Walter. Muito obrigada. Gostaria de deixar uma palavrinha para quem está em casa? Saudade de todo mundo tá em casa e tio Walter tá querendo que todo mundo volte o mais rápido possível aí. Logo, logo a gente vai estar junto, vamos brincar bastante, crianças. Bom, saudade também de todo mundo, e é a frase que o tio sempre termina a aula durante o ano inteiro. Tudo isso vai passar e eu conto com vocês o ano que vem aqui no Colégio Unifev, junto com a gente novamente. Um grande abraço, tchau, tchau. Até a próxima semana. Mexa-se!